Na sexta-feira, estive numa reunião por Zoom com um grupo muito lindo de Portugal. A nossa querida irmã Luciana e o Vitor estão lá pregando Jesus com a vida deles, né? E ali, naquela reunião, já tinha uma jovem que se converteu através da Luciana. E a mãe dela, que mora aqui em Niterói, entrou na reunião também, está começando a conhecer o Evangelho. Glória a Deus por isso. Amém? Então, eles nos pediram que nós estivéssemos ali toda sexta-feira, nessa reunião, às 4h daqui, 7h lá. Então, ore por isso, para que Deus abençoe, que esse grupo cresça. E quem sabe a EAPC chega lá em Portugal, né? Já é uma porta. E ela nos pediu, a Luciana nos pediu para falar de honra. Então, assim, né? Eu falei sobre honra ali. Ela falou comigo 3h da tarde, para 4h a gente conversar sobre honra. Eu falei, tá bom. E por causa disso, eu falei, tem que me aprofundar mais aqui nisso e vou levar para a igreja no domingo. Então, vamos falar sobre honra. E eu vou pedir, então, para a Roberta abrir o texto de Romanos 13, que eu não iria ler esse texto, mas eu estava ali, o Espírito Santo me tocou para começar por esse texto. Romanos 13, versículos 7 e 8. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, em teu nome, ó Deus, nessa manhã, com toda humildade nos achegamos a Ti e abrimos nosso coração e te pedimos, Senhor, fala conosco, ó Pai. Ó Deus, se Tu não falares, como ouviremos, ó Pai? Usa realmente a minha pessoa como um vaso de bênção, Senhor. Tira todo e qualquer ruído, que chegue a palavra direto da Tua boca. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Nós temos vivido um tempo muito difícil, não é? Tem aquela expressão assim, palavra de honra, eu dou minha palavra de honra. Será que se você disser, eu dou minha palavra de honra, essa palavra vai ser respeitada? Né? Para a gente dizer que a gente dá a palavra de honra, é porque a gente vai cumprir aquela palavra. Isso valia muito antigamente, né? Havia contratos que eram feitos de boca e eram cumpridos à risca. As pessoas tinham honradez, as pessoas tinham um código de ética, algo assim. Mas hoje a gente vê que isso está um pouco distorcido, infelizmente. Mas, como nós vimos aqui na palavra do Senhor, é um princípio, você honrar, né? Você dar o que é direito a quem de direito, isso é um princípio. E quando você cumpre os princípios de Deus, bênçãos decorrem disso. Amém? E quando a gente não cumpre, o que acontece? Existem maldições, né? É algo assim muito, muito difícil. Então, eu queria primeiro ler para vocês aqui o que eu vi no dicionário Roais, né? Do Roais, o que é honra? Sentimento do dever, da dignidade e da justiça. Conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. Dignidade, honradez, probidade, retidão. E também pode ser a manifestação de apreço ou de homenagem a alguém. Quer dizer, a gente tem a honra em nós mesmos, somos pessoas honradas, que têm honra, e somos pessoas que honram, né? Então, existem essas duas posturas, mas a gente precisa tomar uma atitude para a gente poder viver isso. Ela não é uma coisa que, por si só,
ela exista e cresça em nós, a gente precisa tomar uma atitude e dizer, não, eu serei uma pessoa honrada. Eu serei uma pessoa que honra. E a primeira honra que a gente precisa ter é a quem? É a Deus, obviamente, né? A primeira pessoa a quem a gente deve honra é o nosso Criador e é o nosso Salvador, aquele que nos deu vida, aquele que nos sustenta a vida, aquele que é por nós em todo momento, aquele que é Deus de misericórdia. Então, acima de todas as coisas, a gente precisa honrar a Deus. E quando a gente honra a Deus, a palavra de Deus diz assim, Ele nos fala, eu honrarei aos que me honrarem. O Senhor nos honra quando nós o honramos, né? E tem uma história triste, né, sobre o sacerdote Eli. Você sabe muito bem, né, o que aconteceu. Era um homem, um sacerdote, um homem com chamado, um homem que servia diante de Deus. Mas a palavra de Deus fala que houve um momento da vida dele que ele honrou mais aos filhos do que a Deus. Ele permitiu que os filhos zombassem de Deus, porque eles não respeitavam as coisas de Deus. Então, eu queria que a gente lesse lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, só um trechinho da profecia, da palavra que ele recebeu e que foi muito triste na vida dele, né? Diz assim, primeiro Samuel 2, versículo 30, né? Diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos, né? E depois, se você tiver curiosidade, né, de relembrar ou de conhecer, quem não conhecer essa história, abre sua Bíblia e lê. O que aconteceu? Aconteceu que logo em seguida, os filhos de Eli morreram, e Eli, quando soube da notícia, morreu também, caiu para trás, foi uma coisa horrível. A nora dele estava grávida e teve uma criança, e o nome da criança, Icabode, né? Que significa sem bênção. Olha que coisa triste, né? Sem glória, sem honra. Por quê? Porque aquilo foi consequência da falta de honra daquela família, daquele homem de Deus, que ele não guardou, não honrou a Deus e não ensinou. Então, isso é muito sério, é um princípio espiritual. Quando a gente honra, Deus nos honra. Mas quando a gente não honra, então a gente recebe as consequências dessa falta de honra, né? E é muito triste. Então, vamos pensar, né? A gente pode pensar em tantos momentos importantes na Bíblia em que a questão da honra foi testemunho e foi exemplo para nós. E nós precisamos honrar a quem? Precisamos honrar a Deus, precisamos, acima de todas as coisas, precisamos honrar. O que diz o 4º mandamento com promessa lá na Bíblia? Honrai o quê? Pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra e tudo te vá bem. Gente, que coisa! É um princípio bíblico que até quem não é crente, quando a pessoa honra pai e mãe, aquilo ali vem sobre ela recebe bênçãos, tudo que ela faz vai bem. E ela prolonga os seus dias na terra. Então, isso é uma coisa assim, muito séria, né? E até o pastor Aloysio gosta de falar
que quando a gente também pensa em pai e mãe, a gente também pode pensar nos pais espirituais, a gente honrar pais espirituais, a gente também pode honrar a geração dos nossos pais. Isso é muito importante. A Bíblia fala sobre honrar os idosos em Levítico 19:32, né? Levítico 19:32, diz aí, fala sobre honrar as cães, honrar aqueles, olha, diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Gente, isso é um princípio aqui nessa igreja que nós seguimos muito. Há muitos lugares em que os idosos são deixados de lado, mas eu quero dizer para você que você pode envelhecer tranquilamente, que você vai ser honrado nesta casa. As nossas crianças, desde cedo, aprendem que devem honrar os mais velhos, sim. Sabe? Isso é princípio de Deus. É princípio de Deus. E isso também é sabedoria para nós. Se nós honramos, nós seremos honrados também, não é verdade? Então, também inteligência, se a gente viver esse princípio. Nós precisamos honrar a nossa família. Cônjuges, honrem seus cônjuges. Sabe? Como é que a gente honra? Existem várias formas, não é? Mas uma delas que eu estou pensando aqui, sabe? Além de você ter o respeito pelo seu cônjuge, não fale mal do seu cônjuge, não desnude o seu cônjuge. Eu estava pensando aqui em Noé, quando Noé se embebedou, que os filhos ali deixaram ele desnudo, e um único filho foi o cobriu a nudez do pai. Entende? Nós precisamos ter esses princípios de honradez, precisamos cuidar, guardar a nossa família. Cônjuge, honre o seu cônjuge. Mulher de Deus, honre o seu marido. Homem de Deus, honre a sua mulher. Não o envergonhe. Sabe? Num determinado momento da minha vida, uma senhora, ela começou a falar do seu esposo coisas que já era consequência da velhice dele. Sabe? E quando ela fez assim, eu fiquei tão triste, porque se Deus te entregou um marido, se Deus te entregou uma esposa, é a pessoa que você tem que preservar, cuidar até o fim. Sabe, a gente não vai ser jovem sempre. Então, imagina, se você não honrar, não guardar, não cuidar daqueles que você ama, será que você vai receber o que em troca? A gente precisa semear para a gente poder colher, né? Então, precisamos honrar a Deus acima de todas as coisas, precisamos honrar a nossa família, precisamos orar a geração que nos precede, né? Precisamos orar, honrar as autoridades de governo, as autoridades foram instituídas por Deus. Mesmo que a gente esteja, talvez, numa posição contrária, nós precisamos orar, e sim, precisamos orar por eles, pedir a Deus que o Senhor intervenha. Nosso Deus é todo-poderoso, Ele muda o coração. A gente não viu lá no Egito quantas vezes Deus mudou o coração do faraó, não é? O Senhor abre e fecha corações, então vamos pedir, Senhor, move o coração dos nossos governantes em todas as esferas, as autoridades foram instituídas por Deus, e eu não posso ficar falando mal deles, eu não posso ficar desacatando a autoridade. Isso abre para mim consequências sérias. Eu preciso viver essa palavra. E autoridades espirituais. Ai, glória a Deus, gente. O Isaac terminou o exame. Ele estava fazendo, né? Glória a Deus. Né? Foi tudo bem, ele foi sedado. Glória a Deus, Jesus. Tu és um Deus poderoso. Amém. Né? Então, precisamos honrar as autoridades espirituais. Eu estava lembrando aqui de Davi, que Davi foi perseguido pelo Saul. Saul nasceu inveja no coração dele. Rei Saul, ele não queria que Davi
crescesse, ele tinha medo que Davi viesse a usurpar o trono dele, ele começou a perseguir Davi, e teve um momento, e Davi fugindo, mas teve um momento em que ele encontrou Saul dentro da caverna, numa situação particular. Ele estava aliviando o ventre, diz a palavra, então ele estava completamente desarmado, e Davi simplesmente tirou um pedacinho da orla ali, da capa, né, do rei, mas não tocou nele. Ou seja, ele podia ter matado o rei ali, mas ele, além de rei, ele também era ungido do Senhor. E Davi não tocou naquele homem. Davi não tocou, respeitou. Então, queridos, o princípio de autoridade é muito sério. Depois, Davi foi levantado rei na hora certa, no momento certo. Então, queridos, queria que você fosse pensando, né, estivesse pensando na sua vida, na sua postura, se você tem realmente honrado a Deus, né? Como é que a gente honra a Deus? Sendo agradecido a Deus por todas as coisas, sabe? Um princípio de honra é você agradecer. Você começa agradecendo, às vezes no momento difícil, no momento de luta, você agradece a Deus por você estar ali, por você ter força para superar aquela dificuldade. Vamos mudar de postura, né? Vamos agradecer a Deus pela nossa família. Vamos, enfim, gratidão é uma forma da gente honrar a Deus acima de todas as coisas, não é? Em 1 Tessalonicenses 5,18, aquele versículo que diz: em tudo dai graças. Como é importante, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Se você viver dessa forma, vai desatar bênçãos na tua família, na tua casa. Há pessoas que só murmuram, só reclamam. Ah, meu Deus, você para do lado da pessoa. Você fica até com pena da pessoa, né? Às vezes ela fala tanto que você já não tem mais pena. Você já... Meu Deus do céu, essa pessoa não é possível, porque ela só quer proclamar maldição sobre a vida dela. Não, nós sabemos que no mundo passamos por aflição, mas nós temos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, vamos agradecer por toda circunstância que vai se tornar em bênção para nós. Amém? No nome de Jesus. Olha, uma forma da gente honrar a Deus é manejando bem a palavra da verdade. Primeira epístola de Pedro 3, versículo 15. Nós precisamos conhecer a palavra. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Gente, aonde a gente estiver, se a gente for agradecido, se a gente for uma pessoa com essa atitude, as pessoas vão perguntar: por que você é assim? Por que você é desse jeito? Mas você tem que conhecer a palavra para você poder responder com a palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade, ela vai libertar. Quem ouve a palavra de Deus, ela adquire fé. Amém? Então você honra a Deus conhecendo a palavra de Deus, para não envergonhar o Senhor falando bobagem. Gente, a internet está cheia de gente falando bobagem. Estão, assim, falando mal da igreja por causa de certas palavras horríveis que estão sendo propaladas na internet. A gente fica triste. Mas, olha, vamos fazer o seguinte: não vamos ficar pensando em coisa ruim, não. Vamos pensar em coisa boa. Nós vamos desmanchar isso tudo. Porque quando vierem dizer: você viu aquele pastor que fez isso, aí você fala: olha, mas na palavra de Deus diz assim, assim, assim. Por isso que a gente precisa conhecer. A gente vai desmanchar esse castelo de sofismas que está sendo criado por aí, pelas pessoas e pelo inimigo. Certo? Mas nós vamos honrar o Senhor vivendo a palavra, manejando bem a palavra. Amém. Em 2 Timóteo 2, no verso 16. Aliás, vamos fazer o seguinte: vamos abrir lá na Epístola de Timóteo. Esse trecho aqui é muito rico. Vamos ler a partir do verso 15, que diz assim:
Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior, né? Gente, a gente não pode... Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar. Eu sou meio tagarela, mas você sabe que eu estou chegando já vou chegar esse ano nos meus 63, né? Então, eu estou já ficando um pouquinho mais sábia, graças a Deus, né? Antes tarde do que nunca. Então, estou aprendendo a ficar mais quieta. Mas, quando a gente fala, a gente precisa falar coisas boas, que edificam, coisas que trazem algo bom. Amém? Então, não vamos ter falatório inútil e nem profano, muito menos profano. Deixa aberto aí, se você tiver com a Bíblia, que daqui a pouco a gente vai ler mais um pouquinho, tá? Então, diz aqui em Tiago 1,19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, queridos, se você maneja bem a palavra da verdade, vai acontecer isso com você, porque você vai estar mais pronto para ouvir e você vai ser mais tardio para falar e tardio para se irar, porque quando a gente está irado, ou bobagem que a gente fala, não é verdade? Você já se arrependeu das bobagens que você falou irado? Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo. Provérbios 10:19 diz assim, na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio, né? Aleluia. Ali está numa outra versão. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Glória a Deus. Sejamos prudentes, né? Provérbios 15:28. Vamos lá, vamos abrir esse aí. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda de maldades. Efésios 4:29. Escolhendo as palavras, vamos escolher as palavras que vamos falar, né? Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Às vezes a gente fala coisas boas que não tem necessidade. Olha só, como é que a gente precisa ter cuidado, né? Isso é muito importante. Então, gente, manuseando bem a palavra da verdade, a Bíblia, conhecendo a Bíblia, e se calando, falando menos, falando o que for importante. Você honra a Deus dessa maneira, e você honra as pessoas, os seus familiares, você honra os seus pastores, você sendo um exemplo, você sendo honrado, você honra, com a sua própria honra você honra. Amém? Você pode honrar o Senhor perdoando, né? Perdoando, porque o Senhor nos perdoou primeiro, e a gente precisa perdoar, né? A gente precisa perdoar. Sendo generoso. Primeira Epístola de João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Quando somos misericordiosos, nós honramos a Deus. Isso tudo faz parte da nossa vida, precisa fazer parte da nossa vida. Naturalmente, a gente honra, né? A Bíblia diz assim, tem um texto na Bíblia que diz assim, uma repreensão do Senhor: tu me honras com os lábios, mas o teu coração está afastado de mim. Então, não adianta a gente chegar na igreja e louvar e agradar a Deus com louvores de boca, e depois a gente não honrar a Deus com a nossa vida. Amém? Fazendo tudo de bom e sendo misericordioso, cuidando dos que necessitam. Não apenas orando por eles, mas fazendo algo efetivo, no nome de Jesus. Amém, né? Outra coisa importante, gente,
sendo honesto. Em Efésios 4, 25, diz que nós devemos falar a verdade, falando a verdade, não é? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mas aí junto, eu não sei a referência, falando a verdade em amor. Né? Não adianta você chegar para a pessoa chega, estou bonita, aí você está horrorosa. Né? Também, se você não está achando bonita, você olha, não... Aí você fala alguma coisa, deve ter alguma coisa boa ali, essa roupa, essa blusa está muito boa, vai ver que você não gostou da calça, eu não sei. Você não está gostando de alguma coisa assim, não, peraí, vamos dar um jeitinho. Olha, gente, se eu não estiver bem, pode me falar. Luiziana, pastora, não, olha, peraí, ainda há pouco eu estava com a manchinha vermelha aqui, a Beth me avisou, pode avisar que eu gosto. Né? Mas tem que falar com amor. Porque ela não falou assim, está horrorosa, pastora, está com a mancha vermelha. Não, ela estava preocupada comigo. Tá aqui, tá. Pode ter sido um beijo que você ganhou, pode ter sido um beijo. Então, queridos, vamos falar a verdade, que toda mentira seja dissipada da nossa vida, sabe? Atenda o telefone quando alguém chamar, não diga para dizer que você não está. Sabe, essas mentirinhas vão corroendo a nossa vida, elas vão minando a nossa vida, não é? Temos que falar a verdade. Se você disser, olha, desculpa, né, eu estou pintando o cabelo agora, não, agora eu estou lavando a louça, fale a verdade, nesse momento eu não posso falar. Eu estava falando ontem com a minha prima lá na Alemanha, e a pastora Ana me ligou. Aí... Né, ela insistindo com a ligação. Aí eu falei com a minha prima, a minha cunhada está me ligando, vou ligar para ela, já te ligo de volta. Aí eu falei com a Ana estava falando. Então, eu nem deixei de atender a um e nem deixei de atender a outra. Tá certo? Então, tem que ser tudo na verdade, transparente, como o nosso Jesus é. Bom, outra coisa importante, falando a verdade, sendo honesto, né? Sendo honesto, não só falando a verdade, sendo honesto com tudo. Nós não podemos ter bênçãos na nossa casa sem honestidade, honrando aqueles que trabalham para nós, sabe? Pagando o salário justo de quem merece o salário. Não faça... Não trate com desigualdade, você precisa ser justo, né? Precisa ser honesto, sabe? Teve uma vez que eu fui no consultório do dentista, não tinha papel toalha. Aí a moça disse para mim assim, mas eu botei hoje cedo. Quer dizer, clientes entraram e tiraram o papel toalha. Ela disse assim, acontece muito isso, as pessoas levam embora. Gente, honestidade no pequeno e no muito. Amém? No nome de Jesus. Bom, cuidando bem da família, 1 Timóteo 5,4. Né? Se a gente vai pregar o evangelho, a gente precisa cuidar da família primeiro. Né? Em primeiro lugar. Né? Já, a mesma coisa que nós já vimos, mas se você quiser, a base bíblica, 1 Timóteo 5,4. 7. Apartando-se da injustiça. Romanos 1,18 fala, mas se alguma viúva tem... sim, aí ela botou, mas está aí, né? Então vamos ler, já que ela botou, que aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Gente, precisamos honrar os de casa, né? Primeiro da nossa casa e depois as famílias da fé também. Aqui, pessoas de dentro da igreja, precisamos honrar a nossa família, tá certo? Em Romanos 1,18, fala assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, sabe? Olha, queridos, nós temos visto muita injustiça, mas não adianta você começar a gritar. Não vai ser assim que você vai resolver, né? Você tem que orar. Orar, pedir ao Senhor, que é justo, que Ele venha e estabeleça a sua justiça. Mas no seu alcance, você precisa viver a justiça de Deus.
Amém? Mas não adianta gritarias enfim, você ficar falando mal dos outros, não pode. 8, você honra a Deus andando em boas companhias. Aí vamos voltar lá em Timóteo, no livro de Timóteo, na epístola a Timóteo, né? É tanto texto. Olha só que interessante. Eu vou ler aqui desde o verso 20, porque eu queria que a gente pensasse na gente, mas eu vou chegar no ponto que eu quero falar aqui com você sobre a questão da companhia. Ora, numa casa grande, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ele estava falando ali, antes, exatamente das pessoas que ficam falando o que não devem falar, pessoas que trocam, em vez de falar a verdade, falam a mentira, falam com injustiça, pessoas que distorcem o evangelho, isso tudo ele está falando ali. Então, ele diz assim, que quando a gente toma a postura de ser honrado, da gente colocar o Senhor em primeiro lugar, da gente honrar o Senhor, da gente conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, então nós nos tornamos o quê? Instrumentos de honra. Gente, eu não sei se eu sou de ouro, mas eu quero ser de honra, mesmo que eu seja de barro. Amém? E que você também deseje ser um vaso de honra para ser usado por Deus no que Ele quiser, porque não adianta a gente ser um vaso de ouro e não ter honra. Amém? E ele continua aqui. Ele diz assim, no verso 22, foge outro sim das paixões da mocidade. Gente, tem gente que não é mais moço, mas ainda tem as paixões da mocidade. Presta atenção, viu? Não são só os jovens que têm paixões incontroladas. Às vezes, nós também temos algumas paixões da mocidade que estão persistindo ali. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Gente, com quem que a gente tem que andar? Está ali, ó. Com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Essa é a nossa companhia. Ah, pastor, então tem que me separar da minha família que não crê no Senhor? Não, nem isso. Você tem que falar, tem que levar o amor de Deus, mas você tem que estar junto de pessoas que têm fé, para você ser alimentado na fé, para você poder ir atender aos seus familiares e amigos que não têm fé. Você precisa se alimentar. Então, você precisa seguir a justiça, a fé e o amor e a paz, junto com a igreja, junto com os que guardam a fé em Deus. Amém? É assim que você se alimenta. Você não pode ficar fora da igreja, você tem que ficar no convívio, desse jeito aí. E olha bem o que ele diz aqui no verso 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Queridos, a gente só ouve discussão, a gente só ouve reclamação, a gente só ouve acusação. Isso tudo aqui não pode fazer parte. Para a gente honrar a Deus, isso não pode fazer parte da nossa vida. Olha bem. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser o quê? Vamos ler comigo? Brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém? Então, queridos, não vai ser no grito,
escrito e nem vai ser falando. Sabe, tem igreja contra igreja, falando mal de pastor. Sabe, se você viu um pastorzinho ali equivocado, ore por ele. Entendeu? Encubra a nudez do irmão. Peça a Deus misericórdia. Mas só fale a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade não é a verdade que a Luiziana fala. Amém? Amém? Tem que ser o que a Bíblia fala. E mesmo com relação à Bíblia, eu não posso criar contendas inúteis. Não adianta eu começar a pegar um versículo bíblico e aí agora eu vou impor a todo mundo. Você não vai ganhar ninguém, não vai ganhar nem o respeito de ninguém, não vai ser ouvido e você vai vacinar as pessoas contra o Evangelho. Certo? Nessa reunião que eu estava lá com a Luciana, perguntaram, que o marido de uma senhora ali era de outra religião. E o que ela tinha que fazer? Eu falei, tenha sabedoria com seu marido, respeite o seu marido. Agora, Cornélio, que era um homem que não era judeu e não era cristão, e buscava a Deus, ele era sincero diante de Deus, Deus mandou um anjo falar com ele que ele tinha que ouvir Pedro. E ele se converteu, Deus revelou a verdade para ele. Agora, Deus se agradava do Cornélio. Cornélio orava do jeito dele. Era errado? Era. Tanto era que Deus mandou para ele aprender que Jesus morreu na cruz para salvá-lo, para ele entender todo o plano da salvação. Então, queridos, nós não podemos sair falando mal das religiões, não importa quais sejam. Nós precisamos respeitar as pessoas, as escolhas delas. Mas a gente tem que viver de tal maneira que essas pessoas vão dizer, puxa vida, peraí, você é diferente. Você tem ética. Você me respeita. Você me honra. Você não me maltrata. Eu quero saber da sua fé. Como é que é isso? Aí você, sendo conhecedor da palavra, manejando bem a palavra da verdade, você vai trazer a revelação da palavra. Deus vai te usar como um vaso de bênçãos. Amém? E vai ser desse jeito. Agora, a gente não pode afastar as pessoas de Deus e as pessoas da igreja. Na igreja, elas vão ter a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. E a gente começa a fazer um monte de bobagem, a gente enfia os pés pelas mãos. Então, no nome de Jesus, né? Agora, em 2 Timóteo 2, 22, né? Não, nós já lemos esse. Bom, o Salmo 1, né? O Salmo 1 é típico, né? Não andes no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores e não se assente na roda dos escarnecedores. Há um caminho. Porque quando você anda, né, ouvindo conselhos de ímpios, gente, você tem ao Senhor para buscar conselho, você tem pessoas que você respeita e dependendo do assunto que for, busca alguém que entenda do assunto. Né? Se for assunto de negócios, busca alguém que entenda de negócios e que seja uma pessoa justa, uma pessoa honrada, uma pessoa, né, de preferência até que seja uma pessoa de Deus, para te aconselhar. Você não pode andar por aí ouvindo conselhos de ímpios, eles não vão te instruir da maneira correta. Aí você anda, o que acontece quando a gente anda? A gente para, não é verdade? Então, não se detenha no caminho dos pecadores. Não fique detido, não pare. E o terceiro, depois que você parou, né, o que você faz? Você senta. E quando você senta para conversar com os escarnecedores, o que você faz junto com ele? Você escarnece, não é verdade? Aí você está completamente aberto para sofrer consequências, não é? Porque se você está escarnecendo de alguém, você não está honrando essa pessoa, né? Às vezes a gente escarnece na presença e muitas vezes a gente escarnece o quê? Na ausência. Gente, a gente honra na ausência e na presença.
A minha sogra, minha mãe já estão no céu, né? Meu pai, meu sogro eu não conheci, mas a gente honra agora, mesmo que eles não vejam, a gente honra. E a gente honra os nossos amados, os nossos queridos, mesmo na ausência. Na ausência e na presença a gente precisa honrar, de todas as formas. Amém? Agora, não vamos deixar de pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem o Senhor. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Estou falando para você não ouvir os conselhos, você não se deter ali. Você precisa saber que aquilo não é para você. Você que tem que influenciar e não ser influenciado. Aleluia, né? Em 1 aos Coríntios 15, 33, fala sobre essa questão das más companhias, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É bíblico, né? Tem gente que cita, às vezes, assim, diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Tem gente que cita isso como se fosse a Bíblia. Não é bíblico isso, não, mas esse aí é. Esse aí é. As más companhias, elas corrompem os nossos bons costumes. Evite brigas, contendas, discussões, conforme nós lemos ali. Em Tiago, né, Epístola de Tiago 3, versículo 18. Epístola de Tiago 3, versículo 18, diz assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Se nós temos que semear o fruto da justiça, né, nós temos que fazer como? Promovendo a paz. É desse jeito. Então, não é com contenda. Não é com contenda. Nós vamos mudar a forma das pessoas pensarem. Se nós aqui, né, não sei quantas pessoas, sei lá, 20, 30, 40, não sei. Se nós aqui que estamos aqui, você que está nos ouvindo, se nós vivermos tudo isso que nós vimos hoje aqui rapidamente, nós vamos afetar, multiplica, sei lá, por 10, por 20, cada um de nós, assim, junto com todos que você convive. Nós vamos mostrar que o servo de Deus, a serva de Deus, são diferentes, que o reino de Deus é diferente. Amém? Nós precisamos, o pastor Aloysio tem falado muito sobre sermos o sal. Nós vamos ser o sal, nós vamos transformar com a nossa presença, simplesmente deixando que a nossa vida influencie o lugar que a gente está. Então, se a gente percebe, né, se você, nesse momento, vou pedir para os músicos virem para cá, né, se você se coloca diante de Deus, e eu te pergunto, você é um instrumento de honra ou de desonra? Você é um vaso de honra ou de desonra? Você está honrando a Deus? Será que... Porque nós decidimos honrar a Deus, mas às vezes pode acontecer da gente ter um deslize. Então eu queria que nesta manhã, se o Espírito Santo te fizer lembrar algo, né, nesses dias, nessa semana, ou talvez até algo que ficou para trás e que o Espírito Santo agora vai falar com você. Você crê que o Espírito Santo pode falar conosco? Você quer que Deus fala? Amém? Se o Senhor falar contigo, te fizer lembrar algo, meu Deus, eu estava com aquela atitude, eu não estou te honrando. Que você possa se colocar diante dEle, que você possa falar, Senhor, me perdoa porque eu quero te honrar. É um princípio espiritual. Quando você honra a Deus, você que é mãe, ensine os seus filhos a honrarem a Deus. Sabe, as coisas de Deus são coisas sérias. Ele é Deus de amor, é Deus de misericórdia, mas a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Vamos ensinar que as coisas de Deus são coisas importantes. Não vamos faltar o respeito com as coisas de Deus. Vamos honrar a Deus. Amém?